Olá pessoal, meu nome é Denner, sou formado em Letras Modernas pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sou professor de literatura e estarei com vocês nesse projeto PT Estude em Casa. Nessa primeira aula, irei falar sobre alguns conceitos de introdução aos estudos literários. E para começarmos, vamos falar do gênero literário do clássico. Por que o clássico? Porque eles foram propostos lá na Grécia Antiga por Aristóteles. E eles são o lírico, o épico e o dramático. O gênero lírico. Para falar sobre esse gênero, precisamos saber que, naquele período, as poesias eram acompanhadas por instrumentos musicais. Um desses instrumentos musicais era a lira, e foi a partir desse nome que surgiu o gênero lírico. Mas e sobre o que se expressava esse gênero? Quais são as suas características? O gênero lírico vai falar dos sentimentos e das emoções subjetivas, que era exposto pelo sujeito lírico na poesia. Mas o que seria esse eu lírico? O eu lírico é a voz que se manifesta na poesia. Um exemplo disso é que, antigamente, muitos homens escreviam a poesia se passando por mulher. Então, a voz da mulher ali, aquele sentimento que estava expressando naquela poesia, é um sentimento que era posto, demonstrado através do eu lírico, que no caso é uma mulher, um homem escrevendo, mas o eu lírico daquela poesia que demonstrava as emoções, o sentimento, era uma mulher. Um exemplo de texto lírico é o soneto. O soneto que é marcado por ter 14 versos. Esses 14 versos são divididos em 4 estrofes, 2 de 4 versos e 2 de 3 versos. Lembrando que os versos são, por exemplo, são aquelas linhas que, juntando todas, formam uma estrofe. Na primeira estrofe do soneto, ela tem 4 versos. Na segunda, 4. Na terceira, 3. E na quarta, 3. Então, essa é a característica do soneto, um dos exemplos de texto literário do gênero lírico. O gênero épico ou epopeia é uma narrativa em forma de poesia na qual tem como figura central um herói e suas façanhas grandiosas. Nessas façanhas continha elementos da vida da Terra e também elementos lendários ou mitológicos. Lembrando que nessas façanhas havia também a história de um povo e de uma civilização. Os livros Ilíada e Odisseia, e também os Lusíadas, vai retratar bem essas características. Além disso, Aristóteles fala que a epopeia é a imitação de homens superiores. Por que homens superiores? Porque estamos falando de seres mitológicos, lendários. Então não é algo comparado a nós, é algo superior a nós. Por isso, essa imitação teria que ser de algo superior, de um ser superior. No caso, um ser mitológico. Essa é uma das características marcantes da epopeia. Já o gênero dramático são os textos feitos em prosa ou verso para serem representados. Nesses textos, normalmente continha cenas, descrição do ambiente, diálogo dos personagens. Um grande exemplo desse estilo, aqui no Brasil, é Ariano Suassuna com o livro Alto da Compadecida, que tinha essas características de textos teatrais. Lembrando que nesses textos, principalmente na antiguidade, eles eram marcados pela presença da representação da tragédia e da comédia. A tragédia, que era representada, conforme Aristóteles, que era a imitação de seres superiores, e a comédia, a imitação de seres inferiores. Por quê essa diferença? Normalmente, na tragédia, ia falar de morte de alguém importante, que morreu numa batalha, e não podia ser uma pessoa qualquer, porque teria que causar comoção no público. Essas pessoas que normalmente eram representadas eram príncipes, reis, e na comédia tinha que ser a representação de pessoas inferiores para causar riso no público. Não poderia, por exemplo, fazer uma comédia de um rei, porque aí não teria graça e as pessoas poderiam até ser punidas. Essa representação de seres inferiores era o que marcava a comédia, a graça, que era risível àquele público. Então, tinha essas duas características
principalmente na antiguidade. Tinha também a tragicomédia, que era quando falava de algo engraçado, mas que continha elementos trágicos. Por exemplo, alguém que morreu em uma batalha, mas de forma engraçada. Essa também não poderia ser representação de um rei, porque ele é um ser superior a nós e não inferior. Então tinha essa diferença proposta por Aristóteles da tragédia e da comédia nesse período, e que era uma das características do gênero dramático. Além dos gêneros literários clássicos, temos também um gênero literário moderno, que é o gênero narrativo. Esse gênero é uma variação do gênero épico, que também era uma narrativa, mas se tratava de seres mitológicos, lendários. Agora não, aqui nesse gênero narrativo vai falar de pessoas comuns, falar da vida cotidiana e social do homem. Então não vai ser mais essas obras com esse caráter mitológico, lendário. Vai ser obras sobre pessoas comuns. As principais manifestações artísticas desse gênero são o conto, o romance e a crônica. Lembrando que o romance é a narração de um fato imaginário, mas verossímil, que vai falar sobre quaisquer aspectos da vida social do homem. Nessas características, temos vários autores brasileiros, como Machado de Assis, Graciliano Ramos, José de Alencar, entre outros. Nós temos uma literatura rica nesse estilo, nesse gênero. Além do romance, temos também o conto, que são narrativas curtas, mas que possibilita todas as possibilidades de ficção. Assim como no romance, temos autores famosos brasileiros também nesse estilo. É o caso de Machado de Assis, que também escreveu muitos contos famosos. Além dos contos, temos também as crônicas, que também é uma narrativa curta, mas que agora vai falar do cotidiano das pessoas. Nessa narrativa, podemos ter crítica, humor, indireta, entre outras coisas. Temos também alguns autores famosos, autores brasileiros, como é o caso de Luiz Fernando Veríssimo. No gênero narrativo também, temos alguns elementos que fazem parte da sua composição. Esses elementos são narrador, que ele pode ser em primeira ou em terceira pessoa. Primeira pessoa é aquele que participa da obra, que vai interferir nos fatos, que vai estar presente naqueles fatos, naquela obra. E o narrador em terceira pessoa, que vai narrar os acontecimentos, mas não de uma forma direta. Ele vai estar observando aqueles fatos e vai estar narrando para a gente. Ele não vai estar participando diretamente da obra como narrador em primeira pessoa. Além disso, temos também os personagens. Lembrando que um narrador também pode ser um personagem, que é o narrador em primeira pessoa, que ele também participa da obra. Esses personagens podem ser o protagonista, que é o principal, o antagonista, que é o vilão, e também os personagens secundários, que eles não têm tanta importância assim dentro da obra. E além dos personagens, temos também o tempo. O tempo que pode ser cronológico, que segue uma linearidade, e psicológico, que é o tempo que é marcado por meio de lembranças, sonhos, que são apresentados na obra por meio de flashbacks. Já o espaço é onde a obra ocorre. Por exemplo, José de Alencar escreve muitas obras que se passam em Salvador. Então, esse local é onde está ocorrendo a obra, onde está acontecendo a obra. Dentro da literatura também, não podemos deixar de falar das figuras de linguagem, que é de suma importância para entendermos os textos literários, principalmente a poesia, que é onde podemos encontrar bastantes figuras de linguagem. Mas, nesse caso, eu irei falar apenas de algumas das principais
que é também das mais encontradas nos textos literários. A primeira é a comparação, que ela é uma aproximação de dois termos por meio de um conectivo. Por exemplo, ele é forte como um leão. Está falando que ele tem uma força de um leão. E essa aproximação, que igual o leão é forte, ele é forte, essa aproximação, essa comparação se dá por meio de um conectivo, que vai ligar esses dois termos. Já no caso da metáfora, que é essa próxima figura de linguagem que eu irei falar, é uma aproximação de dois termos, mas por meio da analogia. Por exemplo, ele é um leão. Eu estou dizendo que ele é um leão, mas não que ele é um animal em si. Estou falando que ele é forte como um leão, que ele é feroz como o leão. Nesse caso, eu estou fazendo essa aproximação, mas sem o uso do conectivo, que é o que difere da comparação. Eu estou falando que ele é um leão, não que ele é um animal, mas que ele tem a força, a ferocidade de um leão. Então, a metáfora tem essa aproximação por meio da analogia. Outra figura de linguagem é a antíntese, que é a aproximação de palavras que expressam ideias opostas. Exemplos: meus olhos andam cegos de te ver. Meus olhos andam cegos de te ver. Temos cegos e ver. São palavras que expressam ideias opostas, mas que estão próximas na mesma frase. Então, essa oposição que marca a antíntese, que é uma figura de linguagem muito importante, principalmente nas poesias literárias. Outra figura de linguagem é a ironia. A ironia consiste em dizer o contrário daquilo que quer expressar. Por exemplo, você entra na sala atrasado, o professor vira para você: nossa, você chegou cedo hoje. Ele realmente quis dizer que você chegou cedo? Não, né? Ele faz essa ironia para você se tocar que está chegando atrasado. Então, essa é a característica da ironia, dizer o contrário daquilo que se quer expressar. Então, é isso, pessoal, por hoje. Até nosso próximo encontro.